Não veio sobre vós tentação, senão humana. Mas fiel é Deus que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que a possais suportar. Esperei com paciência no Senhor. No Senhor eu esperei com paciência. E Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Eu sou um pobre necessitado, mas o Senhor está cuidando de mim. Eu sou pobre necessitado, mas o Senhor, meu pastor, está cuidando de mim. Esperei com paciência no Senhor. No Senhor eu esperei com paciência. E Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Eu sou um pobre necessitado, mas o Senhor está cuidando de mim. Eu sou um pobre necessitado, mas o Senhor, meu pastor, está cuidando de mim. Amém. Amém. Não veio sobre vós tentação, senão humana. Mas fiel é Deus que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que a possais suportar. 1 aos Coríntios, capítulo 10,
versículo 13. Sei que em Jesus eu posso confiar. A confiança é um resultado do amor, é um resultado da fé, e ela opera a paciência, opera a constância, a perseverança. É necessário que confiemos em Deus através de Sua palavra. Muitos confiam em Deus através dos resultados e através de suas próprias iniciativas, de sua sabedoria e inteligência. Mas o cristão confia em Deus através do que está escrito, através da sua palavra. O que está escrito é suficiente para o cristão, no sentido da palavra. Esperar em Deus e agir conforme está escrito. Se nós temos confiança em Deus, nós teremos paciência. E aqui está o quinto degrau da nossa construção na estatura do homem perfeito. São Pedro recomenda, para ser acrescentada ao conhecimento, a ciência, a temperança, e a temperança, a paciência. Tudo isso está sendo associado à nossa fé. E essa mesma fé obra paciência. São Tiago, capítulo 1, versículo 3. Agora, paciência, conforme já frisamos, é o passo que nós temos que dar sucessivo à construção da nossa fé, da nossa casa, a temperança, ligando uma coisa com a outra. Você sabe que Deus tem o material mais fino para o seu edifício. E esse material se transforma em pedras preciosas, em material fino, de alto valor. Agora, nós sendo tão pequenos, tão simples, estamos na construção de um edifício tão maravilhoso. Estamos na construção do edifício de Deus. O que vale um tijolo sozinho? O que vale uma pedra sozinha ali? Mas veja aquilo ali assentado em perfeita ordem, numa bela construção, numa boa construção. Ele tem o seu valor. Você tem o seu valor. Você é pequeno, você é pequenininha. O mundo não te conhece, mas Deus te conhece. E conhece o seu valor na sua construção, no seu edifício. Deus conhece a você desde antes da fundação do mundo. E sabendo disto, você se enche de paciência, que se opera através de confiança. Se você confia numa pessoa, você espera naquela pessoa. Conta-se que um homem estava condenado à morte. E um seu amigo, muito amigo, foi visitá-lo. E ali se dispôs, disse: "Ó meu amigo, o que é que eu posso fazer por você? O que você gostaria que eu fizesse por você antes de você morrer?" Ele disse: "Que você ficasse no meu lugar, para mim ir até a minha casa e lá despedir de minha família, dar o último abraço na minha família." E ele então, aquele amigo, foi onde estava
o rei e propôs ficar no seu lugar, no lugar daquele que ia morrer dentro de poucos dias. O rei disse: você está louco, confiar neste homem dessa maneira. Ele disse: eu me proponho a ficar no seu lugar, atendendo o seu último pedido. Então o rei consentiu e aquele amigo ficou no lugar do réu. E ele partiu, certo de que voltaria antes da hora do momento da execução. Ele estaria ali para ocupar o lugar daquele amigo. Mas acontece que o dia chegou. E o momento foi se aproximando e ele não aparecia. O rei, que gostava daquele homem, naturalmente, que se pôs no lugar do outro que era para morrer, ficou preocupado, dizendo: está vendo o que foi fazer? Você fez uma coisa louca. E ele dizia assim: o meu amigo virá. Ele virá. Ele toda a vida foi meu amigo. E a hora foi se aproximando, e a praça já estava cheia de gente, e a notícia correu, e a expectativa foi enorme. Quando ele já estava lá, pronto para ser degolado, ele ainda dizia: meu amigo virá ocupar o seu lugar. Mas como? Já está chegando a hora? Você já está caminhando para... meu amigo virá. E quando já estava chegando o momento da execução, alguém gritou que vinha lá uma pessoa correndo, desesperada. E era o amigo que deveria morrer. E chegou na hora exata. O rei, impressionado com aquilo, deu liberdade para ambos. Isto mostra, é uma ilustração de que a confiança produz paciência. A paciência gera calma, não nos deixa agitados, irritados, apreensivos. O nosso amigo virá. Sim, amados ouvintes, temos dado muitas glórias, temos gritado muito, temos falado em línguas, temos profetizado, mas tem chegado o momento em que nós temos de demonstrar em que de fato estamos edificados na forma da estatura de um homem perfeito em Cristo Jesus. Não, Deus não nos pode formar faltando uma coisa, faltando outra, faltando paciência, faltando temperança, faltando a fé genuína na palavra dele. Não pode haver paciência. Faltando confiança, não há paciência, porque muitos, se dizendo crentes, estão correndo para cima e para baixo, apreensivos, ociosos e ansiosos por causa das coisas terrenas, dizendo que esperam e creem na volta de Jesus, e no entanto estão ajuntando tesouros aqui na terra. E Jesus disse: onde está o seu tesouro, também está o seu coração. Jesus disse que aquele homem encheu os seus celeiros e disse: regala-te, ó alma. Em que aquele homem estava confiado? Ele não estava confiado em Jesus Cristo. Ele foi prudente, na verdade, mas como filho das trevas. Há muitos homens, muitas pessoas prudentes,
mas em relação somente às coisas materiais. Eles cuidam do futuro, como se fossem viver aqui eternamente. Eles cuidam do futuro material, dão suas vidas, se excedem no instinto de aquisição, que é um dos espíritos que domina a última era, sedução e aquisição. E eles querem fazer de seus filhos aquilo que eles não puderam ser. E os seus filhos, por sua vez, terão o mesmo problema. Os seus filhos vão querer fazer dos seus filhos aquilo que eles não puderam ser. E assim, sucessivamente, vai crescendo a ambição, a ansiedade, a angústia, e os homens, por fim, estão desmaiando de expectação, de desespero pelas coisas terrenas. O cuidado pela vida material tem levado as cidades ao verdadeiro pânico, à poluição. O cuidado pelo progresso terreno tem levado o homem a um total afastamento de Deus. E por fim encontramos que o homem está vivendo a era dos neuróticos, dos psicotrópicos, dos comprimidos controlados. Esta é a era que estamos vivendo. Se esta civilização fosse de Deus, ela produziria paciência, calma, e o homem viveria muito mais. Estaria aumentando os dias de vida, não diminuindo. Os dias de vida estão sendo diminuídos com tanto progresso. A ciência se avançando de uma maneira terrível. O tempo que gastava para uma viagem de 1 mês, de 2 meses, hoje se faz em 2 horas. E isso tem feito do homem uma pessoa paciente? Não. Ele se torna mais impaciente quando ele consegue tudo na hora certa. Tudo em um curto espaço. Você nota que quando ele viajava a cavalo, ele gastava 1 dia para ir daqui na cidade mais próxima. Mas hoje, ele tem um carro que pode viajar a 60, a 80 quilômetros e fazer aquilo em poucos minutos, em menos de 1 hora. Mas, no entanto, ele quer correr 120, 140 quilômetros, 180 quilômetros e por aí se precipita. Ora, este progresso deveria ter dado paciência e a pessoa estar contente, pensando, quanto tempo meu avô gastou para transcorrer essa distância? Por que agora eu não posso fazer isso aqui a 80 quilômetros horário? Mas não, eu preciso de um carro mais possante e que corra mais, para fazer não somente em 1 hora aquilo que meu avô gastava 1 dia, 2, mas sim em 10 minutos, em 15 minutos, e se possível menos ainda. Então quer dizer que isso não gerou paciência, é impaciência, e por isso estão se precipitando, tendo as suas vidas ceifadas, e estão sendo acometidos de derrames cerebrais, de infartos cardíacos, mesmo mergulhados em todos os recursos médicos, científicos e tudo. Por quê? A civilização humana não promove paciência. A civilização dos dias de Noé, que foi como a nossa ou talvez mais, não produziu paciência, especialmente a paciência com Deus. O único homem que teve paciência com Deus durante o ápice daquela civilização tremenda dos dias de Noé foi Noé, o justo. Todos os demais, das mais altas camadas científicas do dia, da mais alta sociedade, nenhum deles teve paciência com Deus.
Por quê? Os seus recursos naturais não geram paciência, mas sim exigência. E está sempre insatisfeito. Se antes ele podia ir lá do outro lado, em outro continente, gastando 2 dias de viagem num avião que gastava mais horas, que era mais vagaroso, mais lento, hoje ele quer fazer com o supersônico e ele está impaciente, ele não está satisfeito, ele ainda quer chegar mais rápido. E alguém chega a dizer que dormir é como morrer, é perder tempo. E quem disse isso não é ignorante, é gente grande, é da alta classe, é gente sábia, que está lá em cima mesmo, que dormir é perder tempo, é como morrer, que o homem não deve dormir tanto. Mas a própria ciência constata o que é certo. A ciência diz que a circunstância humana exige pelo menos 8 horas de sono. Mas dormir 8 horas de sono nesses dias é perder tempo, é morte, é regredir. E nós estamos na era de multiplicar, não de somar, mas de multiplicar, é de se obter os resultados de uma só vez. Jesus disse que a iniquidade seria multiplicada. Daniel profetizou que a ciência seria multiplicada, não somada. Então, dentro de 50 anos, nós passamos da carroça para Apolo. Fomos na Lua. Dentro de 50 anos, isto é multiplicação. Por isso, dentro desta geração ainda, nós iremos às alturas, às bodas do Cordeiro. Haverá a intervenção divina. Tudo dentro desse período. Você não espere que daqui 10 anos você verá o mundo como você está vendo hoje. Não, você não espere que daqui 20 anos, a ciência multiplicando mais e mais ainda, você vai ter um jardim de rosas. Não, eles estão sabendo que até a possibilidade de vida está sendo extinguida dentro de 20 anos. Isto é verdade, mas cadê? Estas coisas têm lhe trazido paciência? O fogão a gás trouxe paciência para a mulher? A máquina de lavar roupa trouxe paciência? A energia elétrica trouxe paciência? O carro na garagem trouxe paciência? Como eles estão andando na rua e passando por cima de crianças, de mulheres, de homens, gerou mais paciência? Nós continuaremos, se Deus permitir, tratando deste assunto. Ó Pai bendito, nesta hora, quando estamos precisando mais do Senhor, estamos precisando do Senhor para entendermos estas coisas, a ponto de pararmos, porque o homem não tem tempo de parar, e pararmos para ouvirmos a Tua voz. Sem ouvirmos a Tua voz, não podemos saber o que vamos fazer. Nós ficaremos correndo para cima e para baixo, e sempre com uma interrogação. Ó Deus eterno, Moisés sabia o que ia fazer. Os homens não sabem o que vão fazer. Eles não sabem o que será do amanhã. Somente o Senhor sabe, e somente os teus filhos sabem, porque o Senhor está nos teus filhos. Ó Pai bendito, demonstre isto mais ainda, operando em nós a paciência dos santos, que nós possamos possuir as nossas almas na paciência. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Há momentos na vida do crente que é preciso se humilhar, dobrar os joelhos calados para ouvir o Senhor
Altíssimo, em jejum e oração. Não existe problema difícil que Deus não tenha a solução. Deus proverá, não cai uma gota d'água se Deus não deixar. Deus pode fazer fluir água da rocha. Deus faz o impossível possível, porque Ele é maior. Deus proverá, não cai uma folha da árvore se Deus não deixar. Faz brotar a flor e faz crescer os frutos. Tudo isso existe porque nosso Deus é maior. Deus proverá, não cai uma gota d'água se Deus não deixar. Deus pode fazer fluir água da rocha. Deus faz o impossível possível, porque Ele é maior. Deus proverá, não cai uma folha da árvore se Deus não deixar. Faz brotar a flor e faz crescer os frutos. Tudo isso existe porque nosso Deus é maior.